Oi, mãe! Seja muito bem-vinda! Eu sou Dani Stefanello, por aqui ajudo mães a se tornarem a mãe que seus filhos precisam. E hoje estamos aqui num formato muito especial. Esse é Arthur, que faz parte da minha equipe. Tudo certo, Arthur? Tudo tranquilo. Que bom! E deixa eu contar para você o que é que a gente vai estar fazendo hoje aqui. Fizemos um questionário, né, e enviamos para as mães durante a Masterclass, que, por sinal, nossa Masterclass Mãe Leve e Confiante, que está ainda disponível por pouco tempo e você pode assistir ou reassistir, né, acessando o link que vai estar na descrição aqui desse vídeo. E aí, desse questionário, nós tivemos aí alguns assuntos, algumas questões que são relevantes para vocês, mães. E top 1, né? Qual que foi? Birra. Comportamento aí, né, de malcriação, não é isso, Arthur? Foi, exatamente. E Arthur está aqui para nos ajudar. Ele vai trazer aí todos os questionamentos de vocês para a gente começar essa conversa. Maravilha, Dani. Olá, mãe. Como a Dani já me apresentou, eu sou o Arthur, eu trabalho aqui com ela. E a gente vai começar conversando sobre essa questão da birra, da pirraça, do mau comportamento, da indisciplina, da desobediência. Olha, você não tem noção de quantas perguntas apareceram aqui, quantas dúvidas, quantos questionamentos, quantas problemáticas foram apontadas pelas mães. Então, Dani, vamos lá, vamos começar resolvendo essa questão das mães. De onde vem a birra e o mau comportamento das crianças? Tá. A birra e o mau comportamento, na verdade, é muito mais, né, do que, vamos voltar, a birra, muito mais do que ser um mau comportamento, ela é a expressão de um sentimento. E aí eu acho que muitas mães se confundem, se perdem nesse momento, né, dessa percepção. Por quê? Porque a primeira sensação é quando meu filho faz birra, ele está me ofendendo, ele está me desrespeitando, ele está me agredindo, né? Ele está gritando, sapateando, chorando, resistindo, se jogando no chão, tudo para me desrespeitar, me ofender, né? E isso traz de cara um sentimento que eu acho que também muitas mães não percebem. Mãe, esse sentimento você tem que cuidar, que é um sentimento de fracassei porque eu não estou conseguindo controlar meu filho, minha filha, eu não estou conseguindo dar conta do meu filho, minha filha. E aí vira um bololô só, né? Então, o mau comportamento, a birra vem daí. Poxa, a criança, ela se frustra, ela se chateia, ela se incomoda e ela vai ter que expressar isso de alguma forma. E como ela ainda não sabe muitas vezes trazer isso em palavras, ela traz no comportamento. Então, Entendi. esse é um ponto, né, que é muito importante. E aí, o que é que acontece sobre esse comportamento? Se você, né, se a mãe cuida e administra da forma adequada, essa criança vai aos poucos aprender a expressar esse sentimento da forma mais adequada para evitar a birra, porque a criança, ela não vai deixar, mãe, seu filho, sua filha, não vai deixar de discordar de você, não vai deixar de não gostar de algo que você pediu ou mandou fazer, seu filho, sua filha não vai aceitar tudo, e isso de alguma forma é importante, porque eles têm uma personalidade, né, e eles precisam também nutrir isso. Agora, eles vão conseguir expressar da forma correta, sem ser nesse movimento. Então, na verdade, o problema não está exatamente na birra. Está em que a birra mostra que essa criança não está sabendo lidar com as emoções dela, mas que ela demonstrar, não gostei de que mamãe mandou eu parar de brincar para eu ir almoçar, ou para eu ir tomar banho para poder almoçar. É normal. Total. É totalmente normal. A mãe não precisa ficar desesperada achando que falhou, que fracassou, porque o menino não quer ir tomar banho. Ele toda vez reluta ali, fica naquele cabo de guerra. Ô mãe, não quero parar de brincar para tomar banho. Banho é chato, brincar é divertido. Então tá normal. Mãe, quantas vezes você quis não deixar de estar vendo o seu filme, sua série, ou fazendo algo que você gosta para ir lá lavar o prato? É mais ou menos isso.
Agora, você tem uma maturidade, uma consciência que os filhos ainda não têm. E aí você vai, e olha que a gente às vezes vai chateada, hein? A gente vai, tem hora que você não quer ali, ai, tá tão bom aqui, às vezes eu tô assim, ó, lendo um livro, mas eu sei que tem algo que eu preciso ali fazer, não queria. Então, se nós às vezes vamos chateados, ou sem ser algo ali, né, que estamos desejando, estou desejando ir ali lavar a minha louça, estou desejando ali, não, a gente vai. Imagine a criança. Então, compreender isso já é algo que vai trazer para a mãe uma tranquilidade na hora de lidar. Porque você começar entendendo que não é contra mim e logo não é porque eu falhei, aí a leveza vem. Então, calma, minha filha, meu filho está expressando, não está sabendo expressar o quê? Aí, como eu falei, é porque não gostou, é porque não quer, é porque, entende? Não concorda. Então, por quê? Porque ele tá, o que ele está expressando com aquela birra? Então é sobre entender que é normal haver essa diferença aí. Porque assim, talvez, eu acho que será, me diga você, será que as mães têm essa fantasia de que toda vez que ela der uma ordem para o filho deveria obedecer assim? Claro, mamãe, é agora mesmo. Vou, com muito prazer. Será que existe? Assim, é porque falando dessa forma fica parecendo até meio caricato, meio uma brincadeira. Mas talvez exista, né, essa fantasia de que Sim, sem dúvida. se eu for a mãe certa, que vai educar o filho do jeito certo, ele toda vez que eu disser, vai fazer isso, ele, claro, mamãe, agora mesmo, vou parar de brincar, eu não vou comer chocolate e vou fazer aquilo que você está mandando. Eu acho que essa expectativa, porque isso é uma expectativa, né? Ela é super real, ela é verdadeira e ela vem de um lugar estereotipado, que é o quê? Porque assim, mãe, uma coisa que você tem que entender, né, e perceber é que sempre é sobre seu filho, sua filha e sobre você ao mesmo tempo. Isso não acontece, sabe, de formas separadas. Sempre é sobre mim e sobre minhas filhas. Sempre. Então, o que acontece? Existe a expectativa dessa mãe, né, de que esse filho, essa filha sejam perfeitos, sejam bonzinhos, e estereotipadamente, né? Porque a história da família de margarina. Então, espera-se. E aí, isso acaba criando no imaginário da própria mãe o quê? Eu só vou ser carimbada, pá, como uma boa mãe, se meu filho for bonzinho, educado, né? Obedecer, obediente. E nisso vai se existindo uma confusão, né? Trazer a obediência como a régua para um filho ou uma filha estar sendo bem criado, bem educado e etc. Quando a desobediência, ela só chega a ser desobediência quando não há uma administração do não concordar. Entende? Porque assim, o filho desobedece quando nós mães não administramos o que ele não concordou, ele não gostou, ele não quis fazer. Aí vira desobediência quando ele vai, se estressa, se irrita e vai lá e faz assim mesmo. Mas quando a gente administra esse não querer, não gostar, não concordar, a desobediência, ela é ali, como é que eu posso dizer? Ela é tamponada mesmo. Por quê? Porque vira acordo, vira diálogo, como em qualquer relacionamento, eu cedo um pouco, você cede um pouco. E aí não tem espaço para desobediência. E aí a gente neutraliza esse ambiente. Agora eu tenho uma dúvida. Aí a mãe com certeza deve estar pensando assim, mas e se eu negociar com meu filho, significa que ele tem poder e que eu estou perdendo da minha autoridade para uma criança. E ele é uma criança, eu sou adulta, quem manda aqui sou eu. Como é que funciona isso, essa negociação com o filho? Eu acho que tem muita mãe entrando em parafuso aí agora, nesse momento. Vamos lá, mãe. Primeiro de tudo, né? Não é a negociação e nem vou além, o você ceder em alguns momentos, tá?
vai fazer você perder moral com o filho e etc. Pelo contrário. Por quê? Porque aí, vamos lá, vai depender muito, cada idade, cada fase vai querer, né, vai requerer de você uma forma de negociação. Então, quando a criança é muito pequena, vamos lá, né, mãe? Nós somos aí anos-luz de maturidade na frente dos nossos filhos. Então, quando a criança é muito pequena, nós negociamos intencionalmente. Como é isso? Vamos lá. O seu filho, sua filha quer subir em um lugar que é perigoso e você realmente tem que dizer não. Vamos pegar essa primeira hipótese, né? Realmente precisa haver ali um não, não pode, porque é perigoso. E aí a criança vai lá de novo. Não, aí vai lá de novo. Não, e aí fica, já começa a queda de braço, né? A criança vai, a mãe diz não. A criança vai, a mãe diz não. Aí a mãe vai ficando nervosa, né, mãe? Estressada, porque não, 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 não cansa a gente, né? E É aí, normal. muito normal, muito normal. Só que imagine se você, ao invés de não, 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 você disser para seu filho, sua filha assim, olha, aqui não pode subir, mas pode subir aqui para pegar algo, para ver algo. Entende? Porque a criança quer subir por quê? Ou ela vai querer pegar alguma coisa, ou ela quer ver o que tem ali, ou ela quer subir e pular. Então, sempre vai ter um outro lugar para, uma outra forma, desculpa, de ver. Então, você quer ver isso aqui que está em cima? Então eu te levanto, mas não sobe porque você pode cair. Ah, você quer subir para pular? Não. Então vamos subir aqui, ó, um banquinho mais baixo, né? Uma altura mais possível. E aí eu vou negociando, entende? Eu vou direcionando meu filho, minha filha para situações possíveis. Por quê? A criança precisa experimentar, ela precisa ousar. E eu sei, mãe, é cansativo. Hoje quer subir aqui, aí você negociou. Amanhã ele já quer subir lá, você vai negociar de novo. Então, assim, não é que a nossa repetição ela vá parar. A repetição, ela será necessária e é importante para a criança. Agora, a gente compreendendo que, olha, poxa, meu filho está desenvolvendo, está se desenvolvendo, está crescendo, está ficando curioso, curiosa. Então, vamos lá. E a gente, né, começa a trazer para esse lugar e deixa então de ser a desobediência para ir sendo negociação. Eu sempre que eu digo um não, eu vou propor para o meu filho, para minha filha, independente da idade, outras possibilidades, entende? E quando, né, ainda tem uma criança maiorzinha, 8 anos, né, que é uma outra fase aí mais determinante, onde vem aí um pico aí de desenvolvimento que, digamos que reconfigura, né, a birra, a malcriação, a oposição, a resistência. Aí eu não posso só propor de qualquer, né, uma coisa tão simples assim. Em vez de subir aqui, sobe aqui, porque já tem questionamentos, já tem. Então a gente escuta, né? Escuta o filho, escuta a filha, por exemplo, vamos dormir. Com 8 anos porque quando é pequeno, arenga para dormir, mas não, digamos, contesta, mas com 8 já contesta. Mas por que agora? Mas eu não quero. Mas por que eu não posso terminar de ver a série, o vídeo ou o jogo? E por quê? E aí é onde entra de novo a negociação. Tudo bem, o que é que você está fazendo? Ah, eu estou vendo um filme. Tem quanto tempo para acabar? Ah, e tem 10 minutos. Então vamos esperar 10 minutos, mãe. É possível. Mas olha só, quem deu os 10 minutos foi você. Entende? Você deu os 10 minutos. E aí você já sabe que quando você for chamar de novo, tem outra choradinha, né? Agora! Então você já vai com um crédito ali de 5 minutos mais. Por que não? Então tá, daqui a 5 minutos. Aí depois desses 5 minutos, pronto. Não, não quero, não, agora vamos. Por quê? Porque eu te dei 10, te dei 5, então agora vamos para quê? Para que da próxima vez você ganhe de novo o bônus, né? Dos 10 minutos, dos 5 minutos. E aí a criança vai compreendendo que, opa, minha mãe, ela me dá até 10 minutos, me dá até mais 5 ali, mas quando chegou a negociação ali, então é melhor eu ir. Por quê? Porque eu quero ganhar o meu bônus amanhã de novo.
né? Então, é isso. E quando você vai construindo, sabe, Arthur, essa relação com seu filho, sua filha, você vai percebendo que é, vai chegar o dia também de dizer, olha, não dá para terminar de ver o filme. Não, tem que ser agora. Vai dormir agora, precisa ser agora. Mas como você vai construindo essa relação de quando dá para dar um tempo eu dou, a criança vai lembrar e vai dizer, olha, hoje não dá. Hoje precisa ser agora. Mas quando dá, eu não deixo. Quando dá para ter mais 10 minutos, a gente não negocia, hoje não dá. E isso traz para a criança, né? Opa, é verdade. É verdade. Quando a minha mãe, né? Quando é possível eu ganhar um tempinho a mais, eu sempre ganho. Hoje não dá. Então, é verdade. Realmente não dá. Eu vou, então, acatar, né? É uma relação que vai criando de confiança mesmo. Entende? Confiança. Tem dois aspectos aí que me saltam aos olhos. O primeiro é que parece não, né? É evidente que boa parte dessas mães, elas estão com dificuldade, seja pela falta de tempo ou pela falta de energia, para ter esse diálogo com as crianças. Então, pela falta de diálogo, elas não entendem exatamente qual é o desejo, qual é o interesse da criança. E também, por outro lado, parece também que tem uma falta de autoconfiança muito grande. Essa mãe não se sente confiante do seu poder, da sua autoridade, e precisa que a criança manifeste obediência para que ela entenda que tem autoridade sobre a vida da criança. Não é que ela sabe que tem autoridade, é que ela precisa que a autoridade dela se materialize na obediência da criança para ela dizer, olha, eu tenho autoridade. Talvez tenha problema por aí. Como é que resolve esse problema, né? Da mãe não ter energia, não ter tempo para dedicar para conversar com a criança? E como resolve essa questão também da falta de percepção que essa mãe tem da própria autoridade? Ela não se sente com autoridade. Ela não sente que ela é autoridade na vida da criança. Eu vou começar de trás para frente, tá certo? Vai. Essa resposta. Então vamos lá. Sobre essa questão de ter dificuldade, né, de tomar posse, digamos assim, de se empoderar da autoridade. Aí a gente volta para a questão da expectativa, da idealização e do estereótipo do que é ter autoridade sobre. Porque, mãe, ter autoridade sobre a vida dos nossos filhos não é mandar e eles obedecerem. Ter autoridade sobre a vida dos nossos filhos vai muito além disso, né? A minha pessoa, diante do meu filho, minha filha, precisa ser vista como uma referência, como um lugar de confiança, como um lugar a ser, eita, me faltou a palavra, mas assim, a ser espelhado, entende? Então, óbvio, nunca buscaremos, mãe, um lugar de perfeição. Isso também é algo que traz um peso assim que você não imagina. Não queira esse lugar de perfeição. Mas é esse lugar de eu ter autoridade diz respeito, né? Não ao que os outros precisam ver, mas diz respeito ao que eu estou construindo de relacionamento. Porque quando eu consigo construir uma relação onde meu filho confia em mim, porque, mãe, olha só, a verdadeira. Presta atenção nisso aqui, isso aqui que eu vou te falar agora, tá? A verdadeira obediência não pode se estabelecer pelo medo. A verdadeira obediência, ela se estabelece pela confiança. Confiança. E quando os nossos filhos confiam em nós, e aí a questão de que não é nem, né, a obediência, eles obedecem, por quê? Porque eles confiam. Então, eles sabem, né, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Então, quando nossos filhos sabem disso, olha só, minhas filhas estavam conversando um dia desses, nós em família, nós 5, e aí a gente estava conversando, eram tantos assuntos, quando nos juntamos os 5, são vários assuntos, todos os lados. Mas enfim, o que eu quero trazer para você, elas falaram algo que na hora me chamou a atenção, que elas falaram assim: o meu marido é muito aventureiro, então ele é aquele pai que diz, vai, pula, se joga, sobe, vira cambalhota, né? E aí elas falaram assim, quando o papai diz, é melhor não, sobre, papai, posso subir naquela pedra?
posso me pendurar nessa árvore? A história era de pendurar num galho de uma árvore que estava se olhando. Quando o papai diz não, é porque realmente não é o ideal, é perigoso aquilo ali. Então, entende? Então, ele só precisa dizer, olha, é melhor não. Ela já sabe que Ele nem mandou, ele nem disse, você não vai. Exato, entende? Então elas perguntam, papai, eita, a gente vai ali subir naquela árvore. Eita, essa aí é melhor não. Pronto. Elas sabem e confiam. Então não é uma questão de obedecer, é uma questão de confiar. Eita, se ele disse que é melhor não, não ousaremos. Entende? Então é sobre isso. Outro dia também, agora bem recente, elas iam subir uma árvore para tirar pitanga. E aí elas perguntaram: eita, papai, dá para subir nessa árvore? E estava chovendo. Aí eles, chovendo é melhor não. Então elas já foram pelo outro lado pegar a pitanga do outro lado, entende? Então por isso que eu falo assim, pela confiança, né? Que a obediência real ela vem, não é pelo medo. Né? E aí a segunda pergunta que você fez, que na verdade foi a primeira. Tá tudo anotadinho aqui para você não esquecer. Pronto, vai, chama ela aí de volta então. Antes de entrar nessa questão, eu ainda queria pontuar uma questão, que é justamente essa percepção que suas filhas têm de que sobre a palavra de vocês, pais dela, e mesmo com essa negociação que você acabou de compartilhar com as mães, elas não perderam a noção de autoridade. Sim. Você sempre negociou, mas você não perde a autoridade na medida em que você é generosa com suas filhas. Isso. Porque a autoridade não vem de uma palavra intransigente. A autoridade não está ligada à intransigência, mas infelizmente algumas mães parece que associam uma coisa a outra, né? Eu tenho que ser bem intransigente, bem rígida, bem dura com meu filho, às vezes até gritando e tal, para eu poder me sentir com autoridade. Já que ele não obedece quando eu falei, eu vou aumentando a força sobre a criança. Veja, é um adulto, uma criança, né? E tome força em cima da criança. Isso. E a criança vai reagindo. Isso. Vamos lá. Sobre essa questão, né? De por que elas têm essa percepção. Porque, assim, intransigência não, mas firmeza sim. Então, como qualquer criança, minhas filhas não são perfeitas, viu, mães? Não são, né? Então, como toda criança, já desobedeceram, já se estabanaram, já fizeram, né? Já fizeram o que não deviam. Então, assim, acontece. Agora, quando a gente precisa ser firme, nós somos firmes, né? Nós fomos firmes. Então, por exemplo, vamos falar bem da birra, né? Nós não tivemos muitos episódios de birra. Por quê? Porque a gente conteve logo. Porque toda criança entra na fase da birra, de querer a birra, né? Então, não pode. Por quê? Não, aí vai de novo, não pode. Aí vai e chora. Aí quando chora você, mãe, eu vou dar um exemplo pessoal que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a criança quer pegar um objeto que quebra. Filha, não pega. Isso pequena, 2 para 3 ali. Não, aí não pode. Aí volta, aí vai de novo. Aí não pode. Aí na terceira, ela olha pra gente, pá, bumbum do chão. Né? A birra já ia bumbum no chão pra já preparar, né, a cena, né? E aí a gente se adianta. Então, a gente não ficava esperando começar a cena. Quando ela, né, se preparou, chega junto. Ops, bracinho aqui, ó. Mãe, jamais machucar, jamais, nunca batemos, nunca deixamos marcas, mas um toque firme delas sentirem que, opa, agora é sério o negócio. Então, pega pelo bracinho firme, levanta. Você vai levantar, e aí a gente levanta, aí ela não levanta, a gente botava em pé, você não vai fazer birra, olha, a gente tá falando que não pode pegar aqui por isso. E ali nós éramos firmes. Começou a chorar. Tudo bem. Lembra que é um direito dos nossos filhos expressarem? Chorar porque está insatisfeita quando não sabe verbalizar? Ok, aí começava a chorar. Chorar é livre. Eu digo isso em casa até hoje. Chorar é livre e é grátis. Então,
pode chorar. Então, tudo bem, você tá chorando, tudo bem, não tem problema, mas vem cá, tira de perto do lugar, senta aqui no sofá para se acalmar. Então, tem momentos que a gente tem que ser firme, né? E isso eu acho que faz muita diferença, porque ao invés de ser intransigente, porque aí a primeira, como eu falei, isso aconteceu pouquíssimas vezes. Por quê? Porque elas perceberam que, olha, quando é não, vai ser não, não adianta, não vai adiantar eu sapatear, eu gritar, eu rebolar, eu fazer o que for, que não vai resolver. E aí nós fomos, né, ao mesmo tempo que contendo, contendo mesmo, tanto fisicamente, no sentido de segurar, não deixar, não permitir que haja nenhuma expressão excessiva, na verdade, porque expressar é importante. E contendo e, ao mesmo tempo, ensinando como expressar. Tá chateada? Tudo bem, pode chorar, não tem problema. Mas o fato é que ali não pode mexer porque vai cair, vai quebrar e vai lhe machucar. Entende? Então, é isso, é essa construção de eu negocio quando é negociável, mas na hora que precisar ser firme, eu vou ser firme sem descontrole, viu, mãe? Ser firme não é descontrolar. Sabe por quê? Isso é uma coisa que a gente não dá conta, né? Às vezes a gente acha assim, mas como? Meu filho só tem 1 ano. Mas se você se descontrola, ele já percebeu, ela já percebeu, pode ter 1 ano. Então, se você diz um não com um tom, a criança segue, você já, não, já, opa, a criança já pegou ali que você balançou na história, né? Opa, mexi. Entende? Então, não é se descontrolar, é conter. Então, se eu quero realmente conter, eu não vou ficar daqui né, da minha cadeira lá, não, saia, pare, deixe. Não, eu vou me adiantar. Eu não vou dar espaço para essa criança fazer o que não pode, o que não deve, e o conflito aumentando, porque aumenta tanto dentro da gente, né? A gente vai aqui, eu digo que esse sentimento é aqui assim, né? Tanto vai aumentando dentro da mãe, que a gente vai ficando, cada não é não, não, não. Quando você vê, tá aqui. E vai também na criança, porque eu quero porque não posso. Eu quero porque não posso. Eu quero porque não posso. E vai crescendo na criança também. Aí é o quê? Fight na certa, né? Não tem como um negócio desse dar certo. Acabar bem. Sim, com os dois ali, né? As duas uma interações. Disputa, né? Exato. Então é isso, né? Ser firme quando precisar. Maravilha. Então voltamos aqui à questão da primeira pergunta, que foi a falta de tempo e de energia para o diálogo. Que muitas mães não têm esse tempo de conversa com os filhos porque sentem que não tem tempo, porque trabalham, porque fazem muita coisa em casa, às vezes cuidam de tudo sozinhas, não tem ajuda do companheiro, não tem ajuda de alguém, e às vezes sentem que não tem energia depois de tudo que eu já fiz, Dani. Eu chego em casa e tudo que eu quero é descansar, e quando eu vejo que tem um menino lá fazendo um monte de coisa desobedecendo, fazendo o que quer, a menina... E aí, Dani? A partir dessa sua colocação, Arthur, eu ainda vou destrinchar em mais 2 aí, que é o seguinte, eu acho que tem mães, vamos lá, pensando na falta de energia, o que é que acontece, né? Temos aí dois cenários possíveis que são reais e corriqueiros, igualmente. Então, tem a mãe que chega em casa cansada, estressada, sem energia e deixa fazer tudo, tanto para não magoar, já fico tão pouco, eu já tenho tão pouco tempo com meu filho e minha filha, e ainda ficar dizendo não, ainda ser a chata que diz não para tudo, ainda, né? E isso vai gerando também esse comportamento. Opa, eu sei que minha mãe, não sei se você já ouviu isso, mãe, mas eu já vi, por exemplo, ou cônjuges, né, ou marido ou alguém da família dizer assim, quando você não tá, a criança é uma maravilha, é só você chegar que tudo muda. Então, assim, de maneira geral, a criança já tende a ser um pouquinho mais manhosa, mais dengosa, com a presença da mãe. E quando entra-se nesse comportamento, né, nesse tipo de relacionamento de permissividade excessiva, para não magoar a criança ou não chatear, ou, né,
não fazer daquele tempo um tempo ruim, chato de briga, acaba-se trazendo aí para a criança essa falta do limite, ou essa percepção de que com a mãe, se eu fizer uma birra, se eu chorar, ou se eu falar, né, mais alto um pouco, eu consigo o que eu quero. E aí isso mina muito, mina totalmente, na verdade, essa relação e essa construção. E uma outra possibilidade também é quando a mãe chega cansada, mesmo cenário, ela chega cansada, ela chega estressada, ela chega, né, esbaforida ali de um dia e não tem paciência e quer resolver no grito. Então são dois extremos, ou eu deixo fazer tudo, ou eu resolvo no grito. Agora existe um lugar de consenso para a ação dessa mãe. Porque, mãe, é fato. Tem dia que estamos exaustas. Tem dia que se a gente pudesse, vamos lá. Vou falar o que você pensa agora. Tem dia que se a gente pudesse dormir num hotel, sozinha, naquela cama, né, sem barulho de ninguém, de criança, de nada, a gente ia. A gente ia. Então tem esse dia, é fato. E ok, viu, mãe? Ok, tranquilo, tudo bem, né? Sabemos que não devemos, né? Então a gente acaba indo para casa, mas pensando naquela cama do hotel, naquele silêncio do quarto do hotel, né? Naquela tranquilidade, vamos para casa. E aí chega em casa estressada, cansada e vai para um dos dois extremos. Eu preciso entender isso, eu posso ir buscar esse consenso. Qual? De que eu estou ali, meu lugar com o meu filho, minha filha, é de ajudá-lo no desenvolvimento da melhor forma. Então, para mim, eu sempre ponderei, sabe, Arthur, assim, olha, o que eu vou dizer agora vai ajudar minhas filhas a aprenderem o quê? A repreensão que eu vou dar agora vai ajudar minhas filhas a entenderem o quê? O não que eu vou dizer agora vai ajudar minhas filhas, né, a desenvolverem o quê? E aí a gente vai sendo mais intencional nisso, a despeito do que a gente está sentindo, porque de uma forma geral nós, né, os seres humanos e nós mulheres mais ainda, porque ainda temos os hormônios que sobem, que descem e ainda nos dá, né, esse desafio aí da gente estar de olho nisso também, mas de uma forma geral, eita, me fugiu o raciocínio do que eu estava construindo. Calma, vai voltar aqui Estava falando da questão de que a gente não quer, de chegar estressada, né? De que vai para algum dos dois extremos, tá? E aí a gente precisa, de uma forma geral, a gente não quer Gastar energia confrontando a criança. isso, exato. Não quer, não tem, não, e na verdade às vezes não nem sabe como mesmo. É muito comum não saber, né? Quando a gente tem um primeiro filho, eu digo que assim, né? Às vezes os primeiros filhos são um pouquinho cobaia, assim, né? A gente vai, né? Vai Se a testar. minha filha, te amo, né? Mas é porque você não sabe de nada. Eu digo, olha, a gente vai para a maternidade com uma bolsa e volta com uma criança, com um bebê. Então, imagina isso, você sair de casa com uma bolsa, né? Malinha, né? E volta com o bebê. Então, é muita coisa a aprender, é muita coisa a lidar. E, como eu falei, mãe, é sempre sobre você e sobre seu filho ao mesmo tempo. Não separa, né? Não separa, porque tudo que eu lido com meu filho, minha filha, mexe comigo. Mexe com a minha história, mexe com quem eu sou, mexe com quem eu queria ser, mexe com quem eu gostaria que meus filhos fossem. Então, é sempre uma relação que está ali, ó, mexendo com os Sim. dois ao mesmo tempo, né? Então, só para então fechar essa questão. Então, se eu tende-se a ir para os dois extremos quando está sem energia, quando está cansada, quando está estressada. E aí, o que a mãe precisa fazer, né, nesse sentido? É buscar o meio termo disso. Então, entender que se eu construo agora essa relação de confiança da criança, né, de disciplina, de ensino e etc.,
Daqui a pouco, esse trabalho não vai mais existir. Entende? Isso já serve também para aquela mãe que pensa que não tem tempo. Olha, se você investir um Exato. pouquinho de tempo aqui, você não vai precisar gastar esse mesmo tempo repetidamente. Exato. Exato. Porque, vamos lá, se você hoje, mãe, tá ali, né? Dani, você não conhece meu filho, você não conhece minha filha, você não sabe da situação que tá aqui em casa, eu não posso, eu nem termino, não. Quando ele já pulou, já se jogou, já sapateou, já chorou, já gritou. Calma, respira. Porque é possível você reverter isso em 100%. Em 100%. Entendendo que é um processo. Então, não é amanhã que você vai chegar perto do seu filho e perguntar por que você está chorando, o que foi que aconteceu, vamos lá entender, que vai mudar tudo de uma vez só. Não, mas você pode a qualquer tempo começar esse movimento, começar essa nova forma de se relacionar Para construir aquela confiança que você para falou. construir. Então eu vou gastar um pouco mais de energia hoje, vou investir um pouco mais de tempo hoje, vou sabendo que daqui a pouco eu não vou ter tanta dor de cabeça. Por quê? Porque como é uma relação baseada na confiança, as coisas vão caminhando. Então, dor de cabeça com birra, com malcriação, enfim, com a criança que é respondona, não mais, não mais. E nem com adolescente, viu? Quando você constrói essa relação, seu filho e sua filha vai chegar na adolescência sabendo que ele tem um pai e uma mãe em quem pode confiar. Vai passar pelas adaptações e mudanças da adolescência? Vai passar. A adolescência é realmente uma fase complexa, muitas mudanças, né? Enfim, passa, mas não passa com rebeldia, sabe, com malcriação, com rebelião, nada disso. Passa dentro desse relacionamento de confiança, né? Então, Maravilha. sobre a adolescência, só para fechar, discorda, questiona, mas dentro de um relacionamento de confiança. Eu lembro que você falou, né, do choro livre, quando, quando você falou agora do choro. E eu lembrei de que houve uma outra vez em que a gente estava planejando alguns conteúdos, né, para gravação. E aí você falou a respeito de que suas filhas, quando elas ficavam com raiva, quando ficavam chateadas, você só direcionava elas, tudo bem, você pode chorar, agora vai para o quarto chorar. Tudo bem, fecha a porta, porque agora aqui eu estou trabalhando, tá tudo bem você chorar. Conta aí como é que é esses episódios, como é que é isso? Porque tem mãe que fica assim, e realmente, Dani, você falando isso, né? Um dia vou ser pai, eu sou casado há 4 anos, agora eu vou completar 4 anos de casado. E assim, um dia eu penso em ter filho, né? E quando você me falou isso, nossa! Olha, gente, eu estudo, viu? Eu fui advogado na área de família. Então, assim, eu já lidei com muitas questões de divórcio, guarda de criança, aquela coisa toda, aquela loucura. Então, assim, eu sei bem como é que essa coisa funciona. Então, já vi muitos cenários complexos. E quando você falou, gente, o choro é livre, tem problema não. Eu dizia para minha filha, tudo bem, tá frustrada, né? Quer chorar? Vá pro quarto. Gente, aquilo ali, eu disse, não, gente. Não, é normal desse jeito. Sim, é mais simples do que parece, não é? Assim, não é que não mexa com a gente, com o nosso coração, com nossas emoções no momento, né? Nós não passamos como é que eu posso dizer? Como estátuas, né? Insensíveis sobre isso. Não é. Vou contar na verdade foram vários episódios porque era algo que a gente construiu realmente como cultura da casa, assim. O que acontecia? Quando elas queriam muito algo ou desobediência, né? Então assim, era sempre quando queria ou não concordava ou não, com algo que realmente era a hora de ser firme, aquele não que é inegociável, que sempre vai existir. Então, quando era em alguns episódios do não inegociável, que a gente não aceitava as birras e os excessos e tudo mais, e elas aprenderam isso, então o que elas faziam? Elas choravam.
Só que aí sempre tinha uma tentativa ou outra do choro artístico, né? Porque a criança tá aqui, aí dá aquela olhadinha para você e vê que você tá olhando, né? Então existiam esses episódios. E aí a gente ia lá, olha, tá chateada por isso, tá chateada por tudo bem, tá chateada, mas não pode. E aí elas insistindo, tentando forçar a barra, como também dentro do direito delas, né? É De normal da criança, criança fazer. né? E aí, quando elas olha só, tudo bem, você não quer concordar, não quer aceitar, tudo bem. Então agora você vai chorar lá no quarto, no seu quarto. Enquanto você se acalma. Quando você se acalmar e quiser conversar, a gente conversa. E aí levava para o quarto, gentilmente, sem. Não era, vai pro quarto agora! Não, era, vamos lá para o quarto. Aí, vamos para o quarto. Aí levava, sentava ela na cama, ainda tentava às vezes. E aí, quer se acalmar para conversar agora? Não, né? Então, tudo bem, filha. Tudo bem. Então, você fica aqui, se acalma. Quando você se acalmar, a gente conversa. Né? E aí, elas ficavam no quarto. Gente, morria de dó. Claro que eu morria de dó. Né? Claro que a gente quer. Não, pronto, tá bom, pronto, passou, né? A gente morria de dó. Obviamente que não era um choro que eu estava vendo ali que ia ser algo, né? Tipo, tá torturando a criança. Não, era um choro metade real, metade dramático, né? Digamos assim. E que era algo que a gente via que, tipo, não, ela vai sobreviver aqui e tal. E olha, elas iam para o quarto, não dava um minuto, não. Porque aí também, né? Você ficar fazendo cena para a parede. Né? Drama é bom para quando plateia, né? Então a gente botava no quarto e saía. Aí eu e meu esposo, a gente se olhava assim e a gente às vezes dava uma piscadinha de olho como quem diz assim, segura, né? Segura a onda agora. Agora segura a cara de mãe ali, tô disciplinando. Então a gente ia lá, tá, vamos esperar. Pronto, daqui a pouco eu abria a portinha, dava uma olhadinha, elas, né? E às vezes já vinha. Né? Aí pedia colo, aí dá colo, quando tá mais calma, pronto, aí vamos lá. Aí a gente recomeçava, vamos tomar uma água, vamos entender, falar, conversar, e já vamos brincar, e já vamos. Né? Então, esse momento aí delas irem para o quarto e terem esse momento de pode chorar, pode expressar, e de que também o seu quarto, isso era algo que a gente também fazia para que elas entendessem que assim, o quarto delas era um espaço delas. Nós sempre batemos na porta para entrar no quarto delas. Né? Então, assim, batia na porta para entrar. Então, quando a gente achava que não era momento de estar de porta fechada, ou brincar, ou fazer. Deixa a porta aberta. Mas se por acaso elas fecharam a porta, a gente batia. Então, o seu quarto é seu. O seu quarto é o seu espaço, é o seu lugar. Porque numa casa de 5 pessoas, você ter um espaço para você é bom, né? É importante, porque tem hora que você quer o seu canto. Então, mesmo com, vamos lá, entre 5 e 7 anos, é o seu quarto. Então, se elas dissessem também assim, não quero que entre nesse momento do choro, não entra, então tá, você tá ainda com raiva, tá magoada, tá chateada, então eu não entro. Né? Então, tinha essa questão de que elas entenderem também que o quarto delas era um espaço que era dela, é meu espaço de choro, mas é meu espaço também de privacidade, é o meu espaço quando eu não quero estar ali com 5 pessoas em volta. E isso também foi sendo construído ao mesmo tempo que a disciplina. Né? Muito legal, muito legal. Dani, para as mães que estão olhando para essa situação, tudo isso que você está falando, está olhando para a situação delas, dizendo assim, meu Deus, Dani, é isso que eu estou vivendo agora. E eu fico olhando para isso e pensando, nossa, o trabalho que vai dar para consertar isso. Eu te faço a pergunta, tem como ficar menos cansativo uma situação dessa? Tem como melhorar no sentido de não ser aquela coisa desgastante, de reverter essa situação para que a rotina dessa mãe seja mais leve, para que lidar com a criança seja mais leve, para que lidar com a birra seja mais leve? Tem como? Tem.
Arthur até suspirou agora. Tem como? Tem como. E sabe como, mãe? Veja. Primeira coisa, mãe, comece por você. Como assim, Dani? O problema é meu filho, o problema é minha filha que tá fazendo birra, né? Mas assim, se você, né, não estiver bem, você não vai lidar bem com nada. Até para ganhar uma flor, se você não estiver bem, eu amo chocolate, mas quando eu não tô bem, o chocolate chega e você olha assim, né? Então, assim, se você não estiver bem, você não vai conseguir lidar bem com situação nenhuma na sua vida, muito menos com seu filho, sua filha. Então, é muito importante que você comece por você. Então, como é que você está, mãe? Como é que você tem cuidado de você, né? Como é que você tem investido em você? Como é que você tem pensado sobre você? Por quê? Porque quando eu começo a, né, pensar em mim, e isso, Arthur, é um problema muito assim, né, para muitas mães que assim, a gente mergulha na maternidade e esquece que nós somos uma pessoa, né? Somos mulheres, nós temos vida fora da maternidade, temos casa, marido, amigos, trabalho e tem eu comigo mesma. Então, eu preciso olhar para isso. Por quê? Porque se eu não estiver bem, não vai. Então, começa por você. Então, cuida de você, busca se conhecer melhor, busca ter, né, realmente esse autoconhecimento, autoestima. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei os gatilhos que meus filhos acionam em mim. Isso é Olhe, fundamental. se tem apertador de pitoco, de botão, liga, desliga, mais, digamos, Eficiente. eficiente do que filho, desconheço. Filho, liga, aciona constantemente gatilhos em nós, mães. Seja gatilhos, né, de lembranças, de dores, de expectativas, de. Então, às vezes, o nosso filho faz algo e que a gente quer, tipo, a criança fez algo, vem aquela raiva em você assim, que se você respirar e olhar, é totalmente desproporcional. Pega essa cena agora, algo que seu filho, sua filha fez, que te deu uma raiva assim, ó, enorme assim, que veio. Olha de fora essa cena, né? Se era ou não proporcional ao que seu filho, sua filha fez, a raiva que você sentiu. Porque o que acontece? Às vezes nossos filhos fazem algo que não está certo de fato, mas aquilo nos remete a alguma questão, aquilo nos lembra algo, aquilo nos abre alguma ferida e que a gente não dá conta porque a gente tá o quê? No automático. E aí eu vou descontar como se tudo fosse pro filho mesmo, né? Quando não é. Então, quando nós nos conhecemos, nós conseguimos discernir os gatilhos que os nossos filhos acionam em nós. E aí a gente vai lidando com isso. Opa, lembra que eu falei das perguntas que eu me fazia? Esse não que eu vou dizer agora vai ajudar em quê? Né? Essa exortação vai educar em quê? Porque eu me fazia, né? E me faço até hoje essa pergunta, para não ser movida pelo sentimento. Porque uma coisa é eu não gostar. Tudo bem, eu não gosto. E você também não precisa gostar de ver filho fazendo birra e malcriação. Não é para gostar mesmo, né? Mas eu não vou resolver isso porque eu não gosto. Ponto. Eu vou resolver porque é importante para o meu filho, é Eita. importante para minha filha aprender. Anota essa aí, mãe. Anota essa aí, porque essa aí até eu tô anotando aqui. Né? Porque é importante para o meu filho e para minha filha aprender a expressar seus sentimentos. Porque é importante para o meu filho e para minha filha aprender limites. Porque é importante para o meu filho e para minha filha compreender que na cultura da nossa família isso aqui não pode. E aí o jogo vira. Então, a forma, né, você vai conseguir lidar com a birra do seu filho, lidar com a educação, lidar, né, com todas essas questões que são extremamente desafiadoras quando você começar a cuidar de você. Ai, Dani, mas eu vou ter que cuidar de mim para depois. Não, lembra que é junto? Então não é assim, ah, mãe, primeiro você vai lá, vem aqui com a gente, segue aqui comigo para a gente ir aprendendo, né, e trocando cada vez mais. Depois você cuida do seu filho e sua filha. Não, mas é junto. Então, opa, peraí, eu nunca me cuidei antes, eu nunca me olhei antes, eu nunca busquei me conhecer melhor. Vou agora.
e já vou praticando aqui. E aí a gente, né, vai junto. Agora, se você for tentar, por exemplo, eita, gostei dessa dica, Dani, de botar para chorar e dizer que é no quarto. Se você for fazer isso sem entender o que mexe com você essa ação, o que seu filho fez, sua filha fez, lhe causou algo. Se você simplesmente pega seu filho e sua filha, põe no quarto, sem entender o que você está sentindo, mãe, daqui a pouco você está se sentindo, aqui ó, a corda no pescoço. Por quê? Porque os sentimentos em você não estão sendo resolvidos. Então você pode até fazer a coisa certa, mas movida, né, a um Pela alto intenção errada. custo. E a um alto custo que é de omissão, assim, De fuga, né? e mais do que fuga, Arthur, tipo assim, você está ensinando seu filho a expressar emoção, retendo a sua, entende? Retendo a sua, sem ter a sua bem resolvida. Então, como eu vou ensinar meu filho, minha filha a lidarem com as emoções se eu não conheço as minhas, se eu não sei dar conta das minhas, né? Se eu não sei como atentar para as minhas. Por exemplo, mães, uma coisa simples que nós conhecemos bem. TPM. Mãe, vai dizer que na TPM você não grita umas 10 vezes mais. Grita. Agora, se eu sei, opa, veja bem, estou falando quando eu falo de autoconhecimento, só de você conhecer o seu ciclo e saber que nessa semana aqui não é meu filho, minha filha que está impossível, pior do que nunca. São meus hormônios que estão aqui, ó. E eu tô mais intolerante, mais impaciente, eu tô sensível, eu quero chorar por tudo. Já muda, porque aí eu vou olhar, opa, e aí quando meu filho, minha filha é maiorzinho um pouco, eu já consigo dizer, né? Olha, mamãe não tá bem essa semana. Eu dizia para as minhas assim, meninas, essa semana eu preciso que vocês me ajudem. Eu tô de TPM, me ajudem, porque essa semana eu tô. Entende? E aí elas sabiam. Então, às vezes, quando eu dava uma escorregada, ela, mamãe, a senhora tá de TPM mesmo, né? Eu dizia, é. Né? Então, mamãe, a senhora foi grossa agora, opa, desculpa. Entende? Então, só de você conhecer seu ciclo, olha a diferença. Só para você entender do que eu tô falando, né? Quando eu digo, busca se conhecer, mãe. Busca se conhecer. Porque aí você começa a separar as coisas. O que é meu e o que é do meu filho, que apesar de andar juntos, né? Mas andam junto assim, não assim, né? Dando choque. Não, anda aqui, um ladinho do outro. Não precisa andar aqui, dando curto-circuito. Então, é se Maravilha, conhecendo primeiro. maravilha. Muito enriquecedor, não foi, mãe? E se você quer saber mais sobre como trabalhar esse autoconhecimento, da identidade, do relacionamento, da consciência e da intencionalidade, que são os três pilares que você falou na Masterclass Mãe Leve e Confiante, Isso. dá tempo ainda de assistir o replay. Clica aqui embaixo do vídeo, vai lá assistir o replay, porque Dani explica tudo isso lá. Isso é verdade, mãe. Então, confere essa super aula, porque lá realmente tem direcionamentos muito importantes, né, para te ajudar nessa jornada. E se tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer pergunta, coloca também aqui nos comentários, vamos interagindo juntas, porque como eu falei, você pode sim reverter essas situações de birra, de estresse, de peso aí, né, na sua casa, na sua família, com seu filho, sua filha. E se essa mãe que está aí nos assistindo disser assim, poxa, Dani, eu adorei, eu não quero nem ver o replay, eu estou precisando mesmo da tua ajuda. Como é que tu pode ajudar essa mãe? Então, mãe, olha só, temos inscrições abertas para uma imersão que eu vou estar fazendo, né? É um curso onde eu compilei tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada na prática, toda a teoria, todos os ensinamentos bíblicos, fundamentos da psicologia, para nós caminharmos juntas, né? Para você ir aprendendo tudo isso e construindo. Mais do que aprender, é construir. Então, essa imersão, ela acontece em 6 encontros ao vivo, porque eu quero segurar na sua mão para essa construção, né? E esses encontros, eles ficam gravados para, se por acaso algum momento você não conseguir participar de uma aula ou outra, mas eu sei que você vai querer estar em todas.
É um material também que você tem acesso aí por um ano para ver, rever, recapitular e, né, se manter aí firme nesse processo. Nós teremos, olha, desafios 21 dias, acompanhamento no WhatsApp por 60 dias aqui, ó, juntinho. Enfim, eu quero muito ter você comigo, né, nessa turma que tá aí para começar e as inscrições por pouco tempo abertas ainda. Pois é, esse acompanhamento pelo WhatsApp é uma riqueza, né? Já pensou, você tá lá vivendo uma situação, poder mandar uma mensagem, Dani, olha, eu tô passando aqui por esse momento aqui, tô com essa dificuldade aqui, me ajuda, o que é que você faria? Aí Dani poder te responder e te dar um direcionamento sobre o que fazer. 60 dias você podendo ter acesso direto a Dani. Muito legal, né? Então, mãe, se você está assistindo esse vídeo e tem interesse de ter ajuda, dá uma conferida aqui no link, tenha os dados, os detalhes para você poder participar. O investimento é bem pequenininho. O valor de uma pizza por mês, gente, verdade. pelo amor de Deus, uma pizza com refrigerante. É verdade, Então, é verdade. assim, você faz sua inscrição, participa, vai ser maravilhoso, com certeza, esse tempo com a Dani. É isso, mãe. Então, olha, maravilha esse papo. Teremos mais, né, em breve. Então, continua aqui com a gente. A gente se vê na imersão e nos próximos vídeos. Um beijo grande, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.